Novamente, se vocês quiserem falar a qualquer momento, fiquem à vontade de perguntar, contribuir, complementar, como se a gente estivesse na sala de aula normal, tá bom? Então, todo mundo vendo minha tela, vou dar início. Hoje, a gente vai falar sobre serviço de coquetel e finger food, tá? Que eu acho que é uma dos nichos que a gente mais tem conhecimento da área de cozinha fria, porque ele é muito popular aqui no nosso país e no mundo inteiro. E parece que nos últimos anos, parece que houve uma popularização ainda maior a respeito desses finger foods, tá? Uma democratização. Então, iniciando pelo serviço de coquetel, que é um dos serviços em que o gado manjer fica envolvido, né? Que geralmente são alguns eventos, na verdade, são eventos em que as pessoas geralmente não se sentam, então elas ficam em pés é ótimo, né? Ficam em pé. E costumam ser serviços rápidos, tá? Não costuma durar muito tempo, até porque está todo mundo em pé. Pode ter... Oi. Eu tô vendo só um rapaz aqui, a imagem de um rapaz. Agora sim, agora caiu aqui, agora entrou os slides. Obrigado. Nada. Então, assim, serviço de coquetel é um evento em que as pessoas geralmente ficam em pé, comem em pé e bebem em pé. O foco geralmente é o coquetel, falando em questão de drink, bebida. E aí todas as outras comidas, elas são complementos. São eventos que não duram muito tempo, eles costumam ter uma duração menor do que eventos em que as pessoas ficam sentadas. Geralmente pode acontecer em empresas, em alguns, sei lá, geralmente acontece à noite, ok? E normalmente em final de algum outro evento. Então, por exemplo, um casamento e aí os noivos oferecem um coquetel para os convidados, mas aí fica bem claro que não é aquele serviço de almoço ou de jantar. É uma coisa, digamos assim, mais econômica e mais rápida, tá? Bom, tendo em vista que essas pessoas vão comer em pé, e hoje o que nos interessa é a parte da comida, a gente tem que pensar o seguinte: como vai ser a experiência desse meu comensal? Se eu der um prato para ele com garfo e faca, ele vai conseguir comer em pé? Foram tudo assistir novela, logaram aqui e foram assistir novela, né? Certeza. Não, professora, não consegue não, porque não tem como cortar, né? Não tem, né? Justamente a ideia do coquetel é de você economizar espaço, não ter mesa, não ter cadeira, não ter enxoval, não ter nada demais. E aí, se você não pensar em como que essa pessoa vai se virar para comer em pé, você vai acabar com a experiência da pessoa, né? Pensando que ela está num evento e que ela precisa ter uma experiência boa, ela precisa guardar uma mensagem boa daquele evento. Então, essas comidas, elas podem ser tanto quentes quanto frias, a gente só tem que tomar cuidado. Se é um salão grande e o garçom que vai servir, se a cozinha... esse finger food, ele é pequeno, tudo que é pequeno esfria mais rápido, certo? Então, se o salão for muito grande, até esse garçom chegar no final ali, a comida vai estar fria. Então, a gente tem que pensar se a experiência de comer aquele prato frio vai ser boa ou vai ser ruim, tá bom? Bom, então elas têm que ser de tamanho pequeno, podem ser quentes ou frias e tem que dar para comer com as mãos, tá? Sem auxílio de nenhum outro objeto. Então, vamos começar falando sobre os finger foods, porque
que se populariza em coquetéis é esse tipo de comida, finger food. Finger é dedo, food é comida. Então, finger food é toda comida que você consegue pegar com o indicador e com o dedão, por isso que chama finger. Então, com esse nosso alicate aqui, que forma nossos 2 dedos. E ele não pode ser maior que 2 mordidas. Então, ou você coloca tudo de uma vez na boca, ou dá 2 mordidas, tá? Então, aqui, ó. O primeiro finger food, que eu acho que é o mais popular, é o canapé, que também é chamado de finger sandwich. Porque nada mais é do que um sanduíche aberto. Esses canapés, que são muito populares, eles são pães abertos, sanduíches abertos. E ele tem uma fórmula para ser feita. Então, ele sempre vai ter uma base, que vai ser um pão, pode ser um pão, pode ser uma torrada, pode ser uma fatia de pepino, pode ser, enfim, qualquer base que, de preferência, ela não suje as mãos do comensal, porque ele vai pegar o finger food por essa base. Então, não pode ser nada que seja escorregadio, nada que passe algum resíduo para a mão, nada gorduroso, tá? Então, é interessante que essa base seja seca. Depois, ó, aqui parece ser um pão escandinavo, alguma coisa assim, né? Um pão preto, assim, a base. Depois ele tem que vir uma pasta, que vai ser um ingrediente cremoso, porque aqui a gente não está pensando só em visual, a gente está pensando em texturas, experiências e complementação de sabor. 1 ou 2 mordidas tem que passar tudo isso. Então, nós vamos ter a base que ela é mais seca, eu vou passar algum ingrediente cremoso para que ele fique úmido, tá? E ao mesmo tempo, esse ingrediente cremoso, ele vai conseguir grudar a base no recheio, e aí ele não vai desmontar na hora que eu pegar da bandeja, tá? O recheio, geralmente, aí para essa pasta pode ser um creme azedo, pode ser uma mousse de azeitonas, geralmente ele é mais neutro, tá? Então, é comum que seja cream cheese, maionese ou derivados, né? Cremes derivados. O recheio vai ser o ingrediente principal que vai dar o sabor para esse prato, tá? Ele que vai fazer com que o seu canapé ele seja único. Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho a impressão que esse creme é creme azedo, porque geralmente salmão defumado, que é esse rosinha aqui, ele combina muito com creme azedo. E como parece ser um pão, um pão sueco, alguma coisa assim, geralmente é feita essa combinação, tá? E tem que ter uma decoração que pode ou não fazer parte do recheio, e ele vai dar um apelo visual, mas é importante que ele combine com o restante do canapé, tá bom? Eu não posso colocar aqui sei lá, é difícil algo que não combine aqui, mas uma uva passa aqui ia estragar todo o meu rolê, né? Porque eu tenho salmão defumado, um creme azedo, pão sueco que é bem... Ele é meio adocicado, ele é muito saboroso, né? Porque ele tem vários grãos integrais, tá? E aí essa decoração deles parece ser um herbal, complementando todos os sabores. Então a decoração vai complementar. E aí você usa a criatividade de como você vai fazer essa decoração. Então aqui ficou claro todas essas... Nessa foto vocês conseguem ver todas essas camadas nesse finger food, nesse canapé ou nesse finger sandwich. Certeza. Sim. Legal. Da forma que você está falando, a gente consegue visualizar aí, né? Dá, né?
Não tem segredo. Para fazer canapé é isso e ponto. Vocês podem até observar. Mas aqui no canapé clássico, a gente vai ter também os contemporâneos, que eles vão fugir um pouquinho dessa montagem que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Bom, para fazer a apresentação de um canapé, eu estou falando aqui da apresentação do canapé. Não estou nem falando do conjunto da obra, né? Porque apesar dele ser pequenininho, ele tem toda uma ciência por trás dele, né? Então, de novo, vocês vão ouvir muita gente falar em equilíbrio, harmonia, em ponto focal, em fluxo. Vocês vão sempre ouvir a gente falar isso em garde-manger. Por quê? Porque são princípios de apresentação de prato. Isso serve para qualquer prato. Mas, especificamente, quando você quer impressionar uma pessoa com uma ou duas mordidas, isso se torna mais importante ainda. Porque ela vai primeiro comer com os olhos e rapidamente que ela vai sentir aroma, sabor, textura. Então, ela passa mais tempo olhando os finger foods do que comendo, por conta do tamanho, tá? E como faz parte de festas e eventos, ele tem que encher os olhos. Então, esse outro tipo é um finger food também. Dá para ver que ele tem a base, que é uma massa filo, né? Não dá para ver se tem um creme nessa cestinha, mas a gente imagina que tenha um creme nessa cestinha. E aí, parece um frango grelhado, alguma coisa assim, né? Que seria o recheio. E nós temos a decoração, que é gergelim, essas folhinhas que eu não sei se é coentro, salsinha, e o pepino. Então, a gente vai ter novamente as mesmas bases que eu mostrei anteriormente, tá? Então, para fazer uma coisa linda, maravilhosa, única e delicada como essa, tem que pensar. Na seleção dos alimentos, você já vai pensar as cores, os métodos de cocção que você vai utilizar, a forma, a textura, os sabores e os temperos. Veja, dá para perceber que esse frango ele é grelhado. Esse grelhado vai implicar diretamente em sabor e textura do alimento. Ele vai dar mais uma camada de sabor a esse alimento, tá? Posso fazer uma pergunta? O pepino tá cru. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Essa base que tá aí, ela é alimentar também ou ela é feita de papel, essas coisas? Tem que pensar nisso também. Ela é uma massa chamada massa filo. É uma tá. massa bem fininha, bem fininha. Então a gente faz a cestinha com essa massa, ela tem que ficar transparente. E aí a gente faz a cestinha assa, né? Essa cestinha, e aí tem um elemento de crocância também. Então vejam, tem que pensar tudo isso. No caso do canapé, o ideal é você, quer dizer, em canapé você não usa suportes artificial, você não utilizaria um suporte de papel, um copinho de papel, um copinho de acrílico, no caso do canapé. Mas se esse copinho ele fosse artificial, ele poderia ser ainda classificado como um finger food, mas não um canapé, tá bom? Porque finger food é tudo que você come com uma, duas mordidas. E o canapé é um tipo de finger food. Tanto que em inglês ele é chamado de finger sandwich, porque sanduíche é um sanduíche, né? É como se ele fosse um lanche aberto. Ficou claro? Sim. Sim. Eu aproveito essas paradinhas para tomar uma água. Vamos precisar da unidade, né? Que nada mais é a harmonia. Como você vai colocar tudo na boca ao mesmo tempo, você não vai degustar separadamente. Todos esses sabores, eles vão ter que combinar dentro da sua boca. Assim como a aparência não pode destoar. Tem que estar tudo bonito, combinando, tanto em questão visual quanto sensorial, tá? Falando em bandeja, a gente vai precisar trabalhar o ponto focal dessa bandeja. Por quê? Porque às vezes não é o garçom que está passando. Você pode servir esses finger foods em coquetel, e as pessoas em buffet. Essas pessoas vão passando e se servindo.
E aí você vai precisar da decoração que a gente até discutiu numa das aulas, falando sobre a montagem de mesa de buffet. Então, a bandeja desses finger foods, eles vão precisar ter um ponto focal. O que é um ponto focal? O olho automaticamente vai bater naquele ponto. E aí, a partir desse ponto focal, é que você vai dar um fluxo visual para a sua bandeja. Já já a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? E o fluxo, né, que vai ser a partir do ponto focal, fluxo é você pensar num equilíbrio visual. Não ter um lado amontoado. E é assim, o fluxo que é uma coisa meio complicada de explicar, mas vamos tentar. Se eu olhar para um ponto focal e esse ponto focal não me mandar os olhos para outro lugar, eu não tenho fluxo. Eu só tenho um ponto focal, eu não tenho mais nada. Quando o ponto focal ele é bem feito, ele vai induzir o nosso olhar a acompanhar as bandejas, acompanhar as produções na bandeja, tá? Isso também serve para a montagem do buffet. A gente até discutiu um pouquinho sobre isso. Eu lembro que eu fiz um desenho na lousa, né? Meu desenho maravilhoso de como montar um prato. E aqui serve também, tá? Falando sobre equilíbrio, né? Ó, vocês estão vendo que aqui eu tenho um outro tipo de finger food, né? Mas, de novo, esse daqui é um canapé. Por quê? Porque eu tenho uma base seca e sólida, eu tenho uma pasta, eu tenho os tomatinhos, que são o recheio, e a minha cobertura, ela é um complemento fundamental do recheio. Aqui tem, eu não sei se é agrião, o que é essa folhagem, se é rúcula, acho que é rúcula, mini rúcula. E aqui embaixo parece ser avocado, né, abacate. Então, apesar de ser algo simples, e isso aqui é rústico, tá, gente? Os anteriores, eles eram super delicados. Esse daqui tem uma apresentação rústica, mas vejam que o rústico, ele não é algo que deu errado. Ele é algo muito bem pensado, tá? Bom, equilíbrio. Então, a gente vai pensar na seleção dos alimentos. Então, desde os alimentos mais simples aos complexos, eles têm que estar em harmonia juntos. Então, aqui a gente dá um exemplo de um escalope de vitela salteado. Então, ele tem uma preparação simples, uma cocção simples, e é servido com um risoto de legumes mais complexo. Então, eu vou ter um equilíbrio ali, não é nada muito carregado, tá? Então, essa questão da simplicidade e complexidade, ela é importante da gente buscar também, tá? Dá para fazer um escalope de vitela com risoto de legumes tipo finger food? Dá. Você pode servir como finger food. Pode servir numa colher chinesa, mas deixando claro que isso não seria um canapé, ok? A gente tem que pensar nas cores. Por quê? Porque, além do visual, as cores vão trazer complementos de sabores. Geralmente, quando as cores combinam, os sabores também combinam. E quanto mais viva a cor, significa que mais fresco está o seu alimento. Então, óbvio que você não poderia colocar aqui uma rúcula amarelada, uma rúcula queimada, murcha. Por quê? Ele ia perder um apelo visual, certo? E também ia perder um aspecto sensorial. Ele não ia estar fresquinho, saboroso, crocante. Então, é importante pensar nas cores, sim. Tá? Variedade. Para variar em cores, para variar em sabores, mas tomar cuidado com exageros, né? Que aí tá falando, não é um circo.
Então, eu posso usar tons de terra com cores vibrantes, que é basicamente o que a gente viu tanto nesse finger food, nesse canapé que tá nessa foto, quanto naquele primeiro, ó. Eu tenho tom terra, eu tenho um tom branquinho, e aí eu coloco o salmão, que tem uma cor super vibrante, com o verdinho, que também tem cor vibrante. Então, ó, vocês estão vendo que apesar deles terem apelo na questão da coloração, não é algo assim que eu nem sei para onde olhar. Eu fico confuso de tantas cores que eu tenho, tá? E a cor natural dos alimentos. A gente tem que pensar qual a técnica que eu vou utilizar. Se eu quero uma cenoura viva, com um laranja vivo, qual que é a melhor técnica para eu usar? Hã? Crua? Branquear. Branquear. Ou branqueamento. Isso, branqueamento, porque se eu cortar, ela vai oxidar, murchar, ela fica até com um aspecto meio esbranquiçado. Já se eu branquear, eu vou ter uma cor super viva. Posso caramelizar, posso glacear, posso fazer sauté, posso fazer no vapor, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Mas se eu quiser essa cenoura um pouco mais apagada, uma cor um pouco mais voltada para o marrom, eu posso grelhar ela. Eu posso glacear ela, né? Ela vai ficar super marrom. Grelhada eu vou ter o laranja com algumas marcas chamuscadas, tá? Pessoal, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, por favor. Os métodos de cocção, né? Pegando o gancho ali, que a cor vai ser influenciada também pelo método, não só pela escolha do ingrediente, mas como pelo método de cocção. Evitar repetir muito. Então, eu tenho uma cenoura grelhada num canapé, aí eu tenho uma berinjela grelhada no outro, aí eu tenho pimentão grelhado no outro. Todos vão, por mais que eles sejam produtos com sabores diferentes, eles vão ficar com a textura parecida e com a mesma camadinha de sabor do chamuscadinho, do queimadinho, tá? É importante usar métodos diferentes, mas eles têm que ser compatíveis, porque também não adianta eu chamuscar ali alguma coisa no fogo e pegar algo que foi defumado. Eles vão ficar com sabores muito parecidos, muito próximos, eu não vou ter contraste. A variação vai implicar diretamente, a variação da cocção vai implicar diretamente na textura. E aqui tem os exemplos. Carne assada com a linguiça escalfada. Então, eu já tenho texturas diferenciadas. Escalfado, vocês sabem o que é, né? Vou falar, porque vai que alguém não sabe. Escalfada é só quando você ferventa na água, tá? É que nem o povo no susto? Não é um susto, porque você tem que dar uma cozinhada nessa linguiça, né? Mas a mesma técnica do ovo pochê, né? Oi? A mesma técnica do ovo pochê. Aí, mesma técnica do ovo pochê, tá? Crosta assada com carnes braseadas. Braseadas são carnes que são cozidas em grandes peças e com pouco líquido, ok? Isso são carnes braseadas. Peixe frito sobre imersão, que vai ter uma crocância com os legumes cozidos. Então, essas técnicas, elas são diferentes, mas elas não são incompatíveis. Formas. No mesmo prato, não é interessante você usar formas iguais. Então, eu vou dar um exemplo de um prato e não de um finger food. Vamos supor que eu tenho arroz e lentilha para colocar num prato. Aí eu coloco o arroz num aro e a lentilha em outro aro. Não vai ficar atraente, isso não dá fluxo para o prato. Você vai olhar aquilo e seu olho vai ficar parado. Ele não vai ficar dando voltas no prato, tá? Evitar misturas soltas e espalhadas pelo prato, que aí seria o contrário. O que eu faria? Colocaria o aro
com o arroz e não apertaria. Puxaria o aro, o arroz ia dar uma caidinha, mas não ia ficar tão espalhado, tá? Então, nas texturas, a gente pode pensar em purês, pudins, itens fritos, assados, evitar que no mesmo finger food, né, no nosso caso aqui, ou no mesmo serviço, né, porque você vai ter uma sequência de finger foods que você vai servir, evitar que as texturas de todos os pratos sejam parecidos. Então, aqui estão algumas texturas básicas que você deve e deve trabalhar, que são texturas suaves, ásperas, sólidas, macias, e dar contraste a elas. Pode ser que eu não preciso usar todas as texturas num finger food. Eu posso usar 2, 3 texturas em um, outras 2, 3 texturas no outro, tá? Sabor e tempero, também tem que evitar usar as mesmas ervas aromáticas, evitar os mesmos condimentos, os mesmos temperos no geral. E aí, para você completar um sabor com outro, você tem que pensar, vou colocar um sabor rico com um magro. O que é um rico? É algo gorduroso. O que é magro? É algo mais fresco, sem gordura. Então, quando eu coloco ali, se eu colocar no meu finger food um salmão, o salmão, ele é um peixe gordo, ele é um peixe gorduroso. Com um pepino, eu vou ter uma combinação muito boa, porque o pepino ele é magro e refrescante, enquanto que o salmão ele é rico, ele é gordo. E ainda mais que a gente usa muito salmão defumado, ele ainda vai ter uma outra camada de sabor que é mais pesada. Então, combina super, tá? Condimentado com suave. Defumado, salgado com doce, porque o defumado ele é mais pesado, sabor mais consistente. O doce com azedo, que é o agridoce, e o doce com condimentado. Todos esses sabores se complementam quando você coloca na boca e vai mastigar, né? Começar ali a saborear esses produtos, eles vão combinar entre si, ok? Como eu sei que ficou bom? Experimenta, mas põe tudo na boca junto e não fica experimentando separadamente, tá? Bom, a gente falou da questão de simetria e assimetria. Eu vou dar um reforço aqui nessa aula, porque eu acho que esse é um dos pontos em que a gente mais usa dentro do Gard Manger o equilíbrio de simetria e assimetria. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quanto mais simples for a entrada, porque o finger food também pode ser uma entrada, né? Ele não precisa... O finger food ele pode ser uma entrada. Na verdade, ele pode vir antes da entrada, ele pode ser um antepasto, né? Então, eu tenho que pensar na harmonia do restante dos componentes, porque também, vamos pegar de novo o exemplo de um casamento. Eu posso iniciar ele com uns 20, 30, 40 minutos de coquetel para depois abrir o jantar ou abrir o almoço. Então, se eu vou ter um almoço muito pesado, eu vou fazer só entradas mais suaves, mais refrescantes, né? Agora, se o meu almoço ele for muito leve, aí eu posso abusar das coxinhas, dos risole, dessas coisas mais pesadas, tá? E aqui a gente está falando de acompanhamentos. Isso seria para os outros pratos no geral, tá bom? Até porque, se você for servir uma feijoada e você, na entrada, já deu umas coxinhas, uns risole, uns bolinhos de queijo, as pessoas não vão conseguir comer a feijoada. Eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo, assim, tá? Mas aí eu posso brincar, fazer algumas coisas com couve, com as partes mais leves, assim, da feijoada, tá? Bom, de qualquer maneira, é importante que tenha unidade. O que é unidade? No assimétrico, eu posso ter mais de uma área de foco.
mais de um ponto focal. Mas, mesmo sendo assimétrico, eles devem ser poucos. E o restante dos alimentos, quando eu for montar, eles têm que estar integrados ao ponto focal. Esse ponto focal vai me direcionar a olhar o restante da mesa. Eu tenho certeza que vocês já viram alguma mesa até mesmo de docinho, de finger food, etc., que parece que ele tem um movimento de ondas, assim, porque ele tem um ponto focal e esse ponto focal ele vai te mandando olhar para os outros lados. Bandeja ou prato tem que ter um ponto focal e o ponto focal vai depender da colocação dos outros componentes que esse prato necessita ter. Tá? Então, o ponto focal é sempre o mais importante. Gente, fecha aí o microfone. O ponto focal é sempre o elemento mais importante do prato. Bom, então o fluxo vai ser o sentido de movimento da bandeja. Ele pode ser simétrico. O ponto focal, para ele ser simétrico, o ponto focal vai ser no meio da bandeja. Para ele ser assimétrico, aí você vai ter que trabalhar um pouco mais esses pontos focais, esse ou esses pontos focais. Por quê? Esses pontos focais vão determinar qual que vai ser o caminho que os olhos vão seguir, tá? E o ponto focal vai ser sempre o mais forte, porque mesmo que você tenha mais de um ponto focal, você vai ter um que seja mais forte, que vai ser o ponto de partida. Os olhos automaticamente vão olhar para aquele ponto mais forte, tá? As faces do alimento. Então, quando você fatia um rocambole de carne, por exemplo, você vai sempre colocá-los tono para o mesmo lado, ok? Que mais? E também na sequência, se eu escolher uma carne grande e fatiar ela, eu vou ter que deixar esses fatiados numa sequência. Um peixe, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito mais fácil de visualizar. Um peixe. Se eu trocar, porque o peixe ele começa largo e vai afinando. Se eu fatiar ele e trocar, inverter, só inverter uma fatia com a outra, não vai dar para perceber que aquilo lá não tá no lugar certo? Sim, querida professora. Então, é por isso que é importante a gente sempre manter a sequência para que a harmonia dos olhos, porque por mais que uma carne seja mais difícil de você ver essa inversão da fileira de fatias, os olhos eles vão sentir uma estranheza. E você vai ficar pensando que... Ou não vai pensar, mas aquilo não vai ficar harmônico para os seus olhos, tá? Então, sempre na mesma ordem que elas foram cortadas, que a gente vai disponibilizar, tem que ter uma progressão para que o padrão seja seguido. Às vezes a gente até faz uma brincadeira com formas, né? Sei lá, alguma coisa no formato triangular, e a gente vai encaixando sempre o triângulo para o mesmo lado. Tem umas apresentações muito legais, né? Que, vamos continuar com o exemplo do triângulo. Eu coloco uma ponta do triângulo apontada para frente, aí na outra fileira eu faço o inverso. Só que toda fileira tem que estar igual para a gente ter essa... É assimétrico, mas a gente tem que ter essa harmonia, ok? A marmorização natural de um pedaço de carne ou diminuição gradual do tamanho da cauda de um peixe inteiro, muitas vezes vão acabar estabelecendo esse padrão, ok? Aqui eu já tenho uns canapés mais contemporâneos, porque eles têm muitos elementos, tá vendo? Mas mesmo assim, todos esses elementos combinam entre si, pensando em sabor. E essa base,
né? Aparentemente é uma base que está ali só para segurar tudo aquilo. E eu não sei qual que é o tamanho original, porque essa imagem está ampliada, né? Não tem muita certeza se em 2 mordidas dá, talvez tenha que ser 3. Mas veja que a gente tem algumas variações aqui, né? Porque agora que eu tô vendo que todos são super diferentes, né? Eu achei que todos os pratinhos, pelo menos, eram iguais. Mas, ó, a gente tem uma lógica aqui. Aqui, eu não sei vocês, mas o que tá me chamando mais atenção é esse ponto aqui do meio, que tem o salmão, por conta da cor. Por acaso, que aparentemente é o ponto focal, eu tenho salmão com caviar. Caviar é uma iguaria, é um produto muito, muito caro. Ele tem que ser o meu destaque. Então, a pessoa que montou esse prato foi certeira em colocar ele como ponto focal. Porque a pessoa vai olhar e vai falar, ah, tem caviar, nossa, que chique, meu. Aí aqui, vocês veem que o povo aqui que fez esses finger é bem rico, né? Porque aqui a gente tem peixe com camarão, tem uns brotinhos. Tá vendo que é um canapé mais desconstruído? Por mais que eu tenha todos os elementos, né? Ó, eu tenho a base, eu tenho a pasta, eu tenho o recheio e a decoração. Só que esse recheio, ó, ele tem muitos elementos que também servem como decoração. Então, aqui eu tenho o Dio, que combina muito com todos os outros elementos que tem aqui. Entende que tem uma sequência lógica? Por mais que eu tenha vários canapés, eles vão combinar entre si, eles não vão ter conflito um com o outro, ok? Ah, então, aí a gente tem que falar das decorações que não são funcionais. O que é uma decoração não funcional? É qualquer item que pode ou não ser comestível, que não vai contribuir nem para o sabor, nem para a textura do prato, tá? Não é para colocar uma florzinha só porque ela é lindinha. Se ela tiver um sabor que não seja harmônico com o restante do prato, não rola. Como eu sei que é funcional ou não essa decoração? Eu tenho que fazer uma pergunta. Qual é o propósito disso? É só decorar? Se a resposta for só decorar, então não rola. Vamos procurar outras, né? Então, a gente voltando no... Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Nossa, já fui pro final da... Meu Deus! Aqui. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que tudo aqui se combina. Eu coloquei uma rodelinha de limão, mas essa rodelinha de limão, ela vai combinar super bem com esse peixe. Mesmo eu comendo a parte branca, que vai dar um certo amargor, talvez ela combine com... talvez essa sensação do amargor seja algo que eu queira trazer para o meu prato, porque eu estou trazendo o adocicado aqui do avocado, né? Estou trazendo texturas diferenciadas, estou trazendo o dill, que ele é muito aromático, tudo isso vai combinar muito bem, tá? Assim como aqui, ó, eu imagino, penso eu, que o recheio vai ser o salmão defumado com os ovos, o caviar, não, os ovos e o pepino. E aqui a decoração tá a parte herbal com o rabanete, as ovinhas aqui, o caviar e esse picles. Todos eles não estão aí só para beleza. Eles estão aí para serem degustados. A única coisa que eu não concordo muito é em colocar esses raminhos. Se ele for de salsinha, não tem muita lógica. Se ele for de coentro, vai ter lógica, mas eu vou explicar por quê. Isso aí não é salsa crespa? Não é crespa. Salsa crespa ela é um pouco mais fechadinha. Não sei. Eu acho que é salsinha, porque o coentro é um pouquinho maior, eu acho.
Bom, vamos lá. Alguns exemplos das decorações não funcionais. Um gomo ou uma fatia de laranja colocado num prato de ovos não combina, tá? Um gomo ou casca de limão num prato servido com molho. Por quê? Porque quando você coloca limão, que é para espremer em cima da comida, você não precisa de molho. Ou é um ou é outro. Se você precisa naquela comida uma acidez e vai fazer um molho, que faça um molho ácido, tá? Senão, serve com limão. Folhas de alface usadas como forro de uma comida quente, servida em prato aquecido. Gente, todo lugar na face da terra desse Brasil que a gente vai, quando o restaurante, ele não é um restaurante ruim, mas é um restaurante, vamos dizer assim, geralmente nas áreas mais praianas, ou naquele antigo Demarque, né, que não tem mais a rota do frango a passarinho, eles são cheios de enfeitar o prato de arroz, sei lá, é muito comum aqui, né, com as folhas de alface, que não dá para comer depois. Por quê? Porque eles colocaram os alimentos quentes em cima de uma folha de alface que murchou e ela perdeu tudo que ela tem de bom, ela perdeu ali. E aquela alface serviu só de enfeite, então ela não tem o porquê de estar ali. Ramo de salsinha agrião. Algumas vezes combina pra caramba. Mas eu sei que muita gente vai se identificar com isso. Olha pro prato e fala, tá faltando alguma coisa. Vai lá, cata um ramo de salsinha e enfia lá no meio. O ramo de salsinha parece uma árvore, às vezes. Ou, se não, o alecrim também. O pessoal é cheio de botar um ramo de alecrim. Aí você tem que voltar para aquela pergunta. Qual o sentido disso? Só enfeitar? Então, às vezes, você tem um arroz branquinho ali e um ramo de salsinha no meio. Isso é uma decoração não funcional. Porque aquele ramo de salsinha ele não tem porquê de ser, senão uma decoração apenas, tá? Cestinhas feitas de casca de laranja ou limão. O povo é cheio de querer... Assim, faz muito tempo que eu não vejo, né? Mas antigamente o povo pegava a casquinha da laranja, do limão e servia salada de frutas. Ela não é funcional. Ela só vai ser funcional se você realmente está num lugar que você não tem outro suporte para colocar essas frutas, tá? Mas num coquetel não cabe. É melhor você colocar num copinho de vidro e servir. Fica brega. Rosas feitas de tomate e pássaros feitos de maçã. Cabe em alguns eventos. E eu vou dizer por que cabe em alguns eventos e outros não. No geral, esse tipo de decoração é considerado cafona, tá? Mas quem tem a razão é sempre o cliente. Então, é muito comum em cruzeiros de navios você ver esse tipo de decoração. Todo dia tem uma decoração diferente, uma escultura diferente e tal. Mas ela é considerada não funcional, porque depois aquilo não vai poder ser comido. Porque ela foi muito manipulada, ela ficou exposta há muito tempo. Então, ela é não funcional. Cabe em alguns eventos? Cabe. Sempre que o cliente pedir, você faça, tá? Mas ela não é algo assim muito utilizado em restaurantes clássicos e de alta gastronomia, tá? E franjas de papel alumínio. Não é bonito, gente. E também a gente não vai comer o papel alumínio, tá? Então, tudo que a gente não come, ou que a gente come, mas não combina, não faz parte. Pessoal, em francês, nós vamos ter hors d'oeuvre, não sei falar, que também são o que a gente chama de finger food, tá? Mas ele também tem esse nome, principalmente no garde-manger, que é o clássico do clássico da cozinha fria. Então, são canapés, crudité, salgadinhos, entre outros. Crudité é esse da foto, que eu tenho vários legumes crus, né?
que a gente utiliza como dip, né? A gente mergulha, aí parece ser uma... Eu sei que o de cima é o Romos, esse de baixo eu não sei o que é, não. Do potinho maior. Então, você mergulha, geralmente, esses vegetais estão em palitinhos, tá? Mas eu não achei outra foto que expressasse o que eu queria dizer para vocês, tá? Então, isso é crudité. São os petiscos variados que servem para abrir o apetite dos comensais. Então, ele é servido antes da entrada. Seria o nosso couvert, tá? Ele tem grande apelo visual, sabores e texturas variadas. Então, óbvio, do que você ter que trabalhar com pão, com, enfim, outros ingredientes. E esses hors d'oeuvre, eu não quero humilhar vocês com o meu francês perfeito, tá? Eles são adaptados às necessidades e à natureza de cada evento. Então, serve para casamentos, recepções, entrada de grandes banquetes e ocasiões onde os convidados não estão sentados. A gente volta onde? No serviço de coquetel, no serviço de finger food. Veja, eu posso, quando todo mundo está em pé, eu posso servir esse crudité da foto? O que vocês acham? Bom, se ele for no pratinho pequeno que você consegue segurar o prato numa mão e comer com a outra, pode? Então, geralmente, como é que eles servem? O garçom passa, você escolhe o seu crudité, escolhe qual vegetal que você vai comer, mergulha nesse creminho e come, tá? É isso, basicamente. Aqui no Brasil, como a gente tem uns negócios de higiene assim muito forte, não só por conta da vigilância sanitária, mas o brasileiro, vocês podem achar que não, mas o brasileiro é um povo muito higiênico, isso daqui não rola, tá? Se você não serve individual, ninguém nem pega, tá? Mas quando ele é servido assim, eu passo com a bandeja, você pega pega o aspargo ali, mergulha uma vez só no dip e come. Agora meu filho, para mim, se você não me bota o potinho na frente, porque cada mordida eu vou querer molhar nesse creminho, porque quem é que vai querer comer salsão puro? Ninguém merece. Uma opinião individual, tá, gente? Não é opinião profissional. Mas eu penso assim, no meu evento, não. Os salgadinhos são hors d'oeuvre, né? D'oeuvre. É muito chique esse negócio. A gente não consegue nem falar. Depois tem que ir lá na mulher do Google e ficar treinando falar. Os salgadinhos, eles podem ser considerados finger food, hors d'oeuvre. Por quê? Porque você consegue comer em uma ou duas mordidas. De acordo com a localidade, ele vai variar. Você vai para o Nordeste, eles vão ter lá o bolinho de mandioca, o croquete de mandioca com carne seca. Aqui em São Paulo é mais coxinha, bolinha de queijo, essas coisas, né? E no Brasil, o mais comum são esses, né? Salgadinhos fritos, empanados, assados. E de acordo com o país, isso também vai mudar, tá, gente? A coxinha é nossa, tá? Se você for em outro país, vai ter outro tipo de salgadinho. Então, os canapés, que também estão inseridos no finger food, e no final é a mesma coisa, e só para dizer para vocês que existem essas classificações dentro da cozinha clássica, eu coloquei em ambas, né? Eles são usados para se referir a uma variedade de hors d'oeuvre, mas ali são pequenos sanduíches abertos, o que eu acabei de falar lá na frente. E aí, ó, lá a gente falou de preparação clássica, né? Nas preparações contemporâneas, você pode usar diversos tipos de base. Tortinha,
pães, biscoitos, legumes, massas, como o pâte à brisée, que semestre que vem, se Deus quiser, vocês vão ter confeitaria, vocês vão aprender o que é pâte à brisée, pâte à choux, pâte filo, tortilhas. A massa filo é aquela que a gente viu na segunda foto, tá? Massa choux é a massa de Carolina, que também serve para preparações salgadas. E a massa brisée é a massa do quiche, tá? Então, o mini quiche, ele tem uma base, ele tem um recheio. Ele não tem um creme, não tem uma preparação, mas ele é um finger food, uma decoração. Ah lá, e o canapé tradicional, né? Vai ter a base, a pasta, o recheio e a decoração. Não se esqueçam disso, porque no nosso retorno, a gente tendo tempo de fazer a avaliação prática, vai ser um finger food, um canapé. Eu vou querer um canapé. Eu vou querer um canapé de qualquer jeito. Mesmo que vocês me mandem, se não der tempo da gente fazer em aula, né? Na prática, a gente faz por foto. Vocês fazem em casa e me mandam foto. Mesmo que eu não vá comer, paciência, tá? Ok? Professor, Oi? em falar nessas histórias de foto, tudo, eu queria entender melhor como foi que você programou esses trabalhos, que para mandar foto e essas coisas, eu estou meio perdida nisso. Você pode perguntar no final da aula, por gentileza? Que aí eu respondo direitinho. Que aí a gente não desconcentra aqui. Aí no final você me lembra de novo, por gentileza, tá? Pessoal, aí eu separei alguns produtos que são utilizados. Alguns dos produtos que são os mais queridinhos, assim, para utilizar na montagem dos hors d'oeuvres, né? Que seria o caviar, que é uma ova de peixe. Só que o caviar é uma ova de peixe chamado esturjão. É só do esturjão, ok? Que é um peixe de água fria, lá do Mar Cáspio, e ele tem cerca de 400 espécies. Não esqueçam de fechar o microfone, gente. São 3, apesar de ter essas 400 espécies, são 3 tipos que são comercializados: o beluga, o sevruga e o ozé. Desculpa, é que é russo o bagulho, né? Difícil de falar. Zetra. É que hoje eu não consegui, a hora que eu tava arrumando as coisas da aula, eu não tava conseguindo entrar no Ava. Oiê. Mas eu separei as fotos, tudo bonitinho, para mostrar para vocês qual que é qual. A diferença vai ser na coloração deles, a principal. E é que eu sou suspeita, eu não gosto de caviar. Eu acho que ele só tem gosto de sal com mar. Mas enfim. Eu vou mandar uma reportagem falando a diferença dos 3, tá? Alguém quer falar comigo? Não? E existe também o dourado alma, que é um caviar muito raro, que, se eu não me engano, ele é do beluga, só que é o beluga albino. Aí as ovas dele, ao invés de serem pretas, acabam ficando de uma cor meio dourada. Antigamente, ele era degustado só pelos czares, os reis russos e iranianos. Hoje, só pessoas muito ricas conseguem consumir esse bichinho. Por quê? Porque o quilo custa, sei lá, eles vendem em leilão, não vende nem por quilo. Aí na reportagem vai estar dizendo lá quanto é que foi o leilão mais caro da história desse caviar alma. Não sei se foi 3.500 euros ou 35 mil euros. Depois vocês dão uma olhada lá. O quilo, tá? Tradicionalmente, ele é servido com blini, que é a base. O que é um blini? Parece uma panqueca, só que é fermento de pão. E creme azedo. Gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer creme azedo. Ele é o creme fresco, creme de leite fresco, com iogurte e limão. E aí ele vai ter a textura de chantilly, tá? E a gente chama de creme azedo. Ele é salgado, ele não é doce.
Ele é um produto nobre, ele é muito, muito caro, e ele é muito perecível, então ele vai ter que ter cuidado no manuseio. Mas geralmente, assim, a gente não tem que tratar muito ele. Tirou da latinha, já vai direto para cima Você pega com uma colherzinha e já coloca direto no canapé. Agora, o principal cuidado é deixar ele sempre no gelo, tá? O serviço dele é sempre todo feito no gelo. Ele nunca fica fora do gelo, porque ele é muito perecível mesmo, tá? Ó, esse daqui é o Alma, que ele é douradinho. Então, quer dizer, esse é do peixe normal, do esturjão normal. E esse é do albino, tá? Aí vocês me perguntam, ok, mas e aquelas ovas que a gente come no sushi? Que são geralmente as ovas de salmão. Não são caviar, tá? A gente chama de ovas de peixe. Geralmente são de arenque, carpa, dock, salmão, entre outros. Elas podem ser servidas frescas, congeladas ou enlatadas. Também são muito delicadas e perecíveis. Então, elas exigem esse mesmo cuidado de manter sempre refrigerado. Aí vocês me perguntam, ué, qual a diferença entre caviar e ovas? É o tipo do peixe, em primeiro lugar, que aqui as ovas de peixe pode ser de qualquer peixe. E aqui, para ser considerado um caviar, tem que ser do esturjão. Esse peixe chamado esturjão, tá? A outra diferença é o processo de salga do caviar. O caviar ele vai passar só por uma lavagem das ovas em água doce e uma mistura com sal, não sei a proporção. Aqui, ó, vejam que as ovas elas podem ser frescas, congeladas ou enlatadas. Você nunca vai encontrar um caviar fresco ou congelado. Ele vai estar sempre nessa latinha aqui, salgado, tá? Ele passa por um processo de salga para conservar. E também tem o coral, que são ovos de crustáceos, lagosta, lagostim. Inclusive, pode ser de caranguejo, tá? Todos esses crustáceos, eles também têm as ovinhas dele. Veja que ele é mais avermelhado ainda, da lagosta é mais avermelhado que do salmão. Professora, Oi. aquele caviar dourado, ele é do esturjão também, não? Sim, ele é o esturjão albino. Esse aqui, ó, que é dourado, ele é o caviar do esturjão beluga albino. Então, ele é bem específico, tá? Então, é o peixe mesmo que vai diferenciar o caviar, né? Caviar da ovas. Entre os caviar, você vai ter espécies de esturjão diferentes, 3 espécies que são comercializadas. E dentro de uma dessas espécies comercializadas, a gente vai ter o tipo do albino, que é o dourado. Tudo que não for do esturjão, tudo que não for ovos do esturjão, a gente chama de ovas. Aí pode ser tanto as ovas de peixe quanto as ovas coral, que são dos crustáceos, que elas também são consumidas e utilizadas, tá? Gente, por que é utilizado? A cor é muito bonita e a sensação que ela traz da textura, né? Ela começa, você estoura elas no final da boca. Eu, sinceramente, não gosto do tipo de textura. Mas as pessoas gostam, tá? Funcionalmente indicada para tanto. Uma pessoa só monocrática, individualmente governar uma canetada. Vamos lá. O hors d'oeuvre pode ser servido frio e quente. Pode ser servido frio e quente, ou frio ou quente. Não interessa se você vai servir um ou outro. Se você for servir frio e quente, que aí a gente chama de entrada composta, ela vai ser servida antes da refeição principal, num coquetel ou numa recepção. E as montagens das bandejas de frios e quentes, eles devem ser
devem estar adequados. O que é frio, por exemplo, se eu tiver um caviar, eu nunca vou poder servir com uma preparação quente, é sempre com uma fria. Então, ela vai ter que estar numa bandeja adequada para isso, tá? Os hors d'oeuvres, né, ou finger food, né, seja lá o que queira chamar, vai ter um nome diferente em cada país. Na Espanha, o povo chama de tapas. Na França, são os hors d'oeuvres. Na Rússia, costumam ser tábuas de peixes defumados com bline e caviar. E na Itália, são os antipastos. Então, pra gente aqui, até a gente chama de couvert. Então, características deles, só pra gente reforçar e finalizar aqui, né? Fazer uma revisãozinha do que a gente viu hoje. São servidos em pequenas porções. Nesse caso, é interessante que seja moderada a utilização dos temperos e muito bem pensados. Tem que ter uma apresentação espetacular, porque vai ser a carta de entrada ou vai ser a impressão, a mensagem que foi passada no evento. Sabor, textura, cor, tudo em harmonia, para ninguém sobressair a ninguém e ninguém ficar de lado. E variar a cocção, dos grelhados, fritos, escalfados, pode usar o que você quiser, certo? Eu voltei aí para vocês? Voltei. Oi. Então, alguém tem alguma dúvida em relação à matéria? Não. Tá. Pessoal, as aulas de cozinha fria, ela tem uma carga horária de aulas práticas grande. Então, o que a gente está fazendo? Como essa quarentena ela foi prorrogada, nós estamos dando aulas mais curtas para que a gente tenha aula toda semana, tá? Então, a gente geralmente vai dar aula de 1 hora, às vezes passa, né? Que nem ontem passou de 1 hora para 2, né? Mas, enfim, a ideia é dar aula de 1 hora para que, ao longo dessa quarentena toda, vocês não fiquem sem as aulas teóricas. Porque nenhuma aula prática vai ser substituída por essas aulas à distância. Então, existe um comunicado da Croton, da Anhanguera, de que todas essas aulas serão repostas assim que for possível. Por que é impossível? Porque existe um decreto que não deixa a gente abrir a faculdade. E é óbvio que é um decreto, inclusive, muito importante, tá bom? Bom, quem que fez a pergunta para mim do trabalho? Eu vou falar sobre o trabalho e aí, se ainda restar alguma dúvida, vocês me falem. Eu coloquei lá na unidade 2, seção 3, está lá as orientações para o envio dos desafios semanais. Então, lá, se eu não me engano, eu passei 2 ou 3 desafios para vocês. Eu passei o da salada, eu passei do defumado, e qual outro? Alguém lembra qual que é o outro? Bom, está no AVA, os 3. Os 3 desafios estão no AVA, tá? Como que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer com o que vocês têm em casa. Com o que vocês têm em casa. Não é para inventar de sair de casa e fazer trabalho. Vejam que são todos simples e eles todos são, tipo, super abertos para que vocês consigam... São livres, né? Para que vocês consigam trabalhar com o que tem. Tirar uma foto, especificar o que foi pedido. Por exemplo, no de saladas, eu pedi para falar qual que é o tipo de salada, qual que é o tipo de folha, qual o molho. E aí vocês vão colocar tudo no arquivo do Word. Então, vai colocar foto da salada, explicar a salada. Foto do defumado, explicar o defumado. Foto, sei lá, do que eu esqueci realmente. Vou abrir o AVA e dar uma olhada aqui que eu pedi para vocês. E aí, vai colocar os 3 juntos e me mandar por e-mail do jeito que está especificado. É isso, gente. Não é nada mais do que isso. Professora, eu fiz o primeiro da salada e o prazo é até o dia 15, né? Que você tinha colocado lá, isso? Isso. Prazo até dia 15 para mandar os 3. Então, por exemplo, quem não fez o da salada ainda, pode fazer de novo. Pode fazer ainda, né?
Eu fiz o primeiro da salada e já te enviei. Foi essa semana, eu enviei Mas essa manda semana. de novo para mim, por favor, porque como são muitos, como eu recebi gente por WhatsApp, por Instagram. Eu mandei no seu e-mail. Então, tá. Eu especifiquei da forma que você tinha colocado lá. O nome, qual que era o semestre, se era noturno, manhã, especifiquei tudo direitinho. Coloquei o meu nome. Os próximos você me manda junto. Tá, então os outros dois eu mando junto. Eu fiz em PDF, eu tirei a foto, fiz a descrição e mandei em PDF para você. Ótimo, é isso, tá? E todo mundo que tá mandando, eu tô guardando numa pasta, né? Que aí quando chegar no dia 15, que é o último dia de prazo, aí eu vou separar qual turma é qual, e aí vou fazer a correção desses trabalhos, tá bom? Mas aí assim que eu abrir e corrigir, eu vou mandar uma mensagem, ó, recebido, tudo ok. Que é para não ficar, até dia 20 eu mando o recebido. Por quê? Porque às vezes o e-mail não chega, acontece alguma outra coisa e o aluno tem que entrar em contato comigo, porque também, né, não tem como adivinhar se isso acontecer realmente. E por que eu fiz isso? Porque eu estava abrindo espaço no AVA e não estava carregando a imagem, porque ela é muito grande, né? Tem muito... É muito grande e não consegue enviar. Aí, o que eu fiz? Falei para me enviar por e-mail, tá? Porque eu tinha 2 turmas que eu abri e ninguém estava conseguindo enviar porque era muito pesado o arquivo, tá? Assim a gente fica mais organizado. Ok, então no meu caso vai ficar faltando as 2 produções. Vou tentar enviar até o dia 15 aí as outras 2 produções. Professora, então, unidade 1, trabalho? Espera aí que eu vou compartilhar minha tela que eu estou abrindo aqui. Trabalho é individual? Ó, aqui é individual, lógico, vocês não podem se encontrar em casa. Ó, são os desafios que eu dou toda semana. Então, vocês vão reunir todas as fotos solicitadas do desafio em um arquivo PDF ou Word. Envia para o meu e-mail. O nome do arquivo deve ser o nome completo do aluno, o nome da disciplina e a turma. Por exemplo, Carolina Gabriela Deganucci, Cozinha Fria, terceira noite. O nome do e-mail deve seguir o seguinte padrão: entrega dos desafios, cozinha fria, terceira noite. Continue a postar no Instagram semanalmente, me marca a faculdade, coloca as hashtags, que é para a gente mostrar que a gente continua ativo nos nossos estudos, tá? E enviar esse arquivo para mim. O envio do arquivo que vai ser a comprovação do trabalho, que é o que vai valer nota mesmo. Então, se você não receber um e-mail, um retorno até dia 20 de abril, você tem que me contatar. E os trabalhos que forem enviados a partir do dia 16 de abril não vão ter pontuação. Então, mandem até dia 15. Aí, ó, eu coloquei aqui 3 produções, uma salada, uma defumação e uma produção livre da cozinha fria. Ainda deixei super livre para vocês a última. Então, vocês têm que me mandar 3 fotos com as explicações, tá bom? Essa defumação seria o quê, professora? Desculpa. Você assistiu a aula de defumação? Assisti todas as aulas. Que eu gravei semana passada, porque eu estava doente? Ó. Cadê? Não é isso. Peraí. Tá na unidade... não, a aula que você... você gravou a aula da semana passada. Não assisti. Tá aqui, ó. Vídeo aula de charcutaria tá na unidade 3, seção 2. Aí tá aqui, vídeo aula de charcutaria, defumação ou cura. Aí eu vou explicar tudo direitinho, como é... Nessa videoaula eu tô explicando direitinho como é que é o desafio de vocês, tá? Tá bom. Eu passei por essa videoaula hoje, mas eu achei que eu já tinha visto ela e fui direto. Tá bom. Peraí, o desafio tá aqui, ó, gente. Eu explico nessa videoaula, mas no desafio tá
Unidade 3, seção 1. Aqui, ó, desafio da semana 1 do 4. Aí tá aqui, ó. Tem duas opções de defumação. Uma é com arroz e a outra é com carvão e óleo. A com arroz, vocês vão forrar uma panela por dentro com alumínio, ou se vocês tiverem aquelas latas de biscoito, pode ser. Vão colocar o arroz com açúcar misturado, algumas ervas aromáticas, especiarias, pode ser com a panela, o que vocês tiverem aí. Vão pôr na chama do fogo, esperar soltar uma fumaça branca, e aí vocês vão pôr uma grelha, ou, no caso da panela, um escorredor de macarrão que encaixe, mas não entre em contato com esse arroz, e vai deixar defumar. O que você vai defumar? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser uma fruta, pode ser se você tiver peixe, se você tiver carne. Só que se você for defumar carne, porco, alguma coisa assim, a fatia tem que ser bem fininha, tá? E tem a defumação com carvão e óleo, que eu coloquei o vídeo aqui. Também é muito fácil de fazer. E nesse vídeo ele vai defumar lentilha. Então, se você quiser defumar feijão, enfim, você defuma o que você quiser nesse método, tá bom? Tá bom. Gente, mais alguma dúvida? Professora, para defumar o feijão, ele precisa estar cozido ou nessa defumação ele vai cozinhar? Não, ele tem que estar cozido. Precisa estar cozido? Ele, tira o caldo e aí você defuma, tá? Professora, aí Ok. dessa defumação a gente tira a foto e te manda? Tira a foto e me manda. Fala como é que você defumou, fala o que você defumou e como você defumou, tá bom? Ah, certo, ok, obrigado. Pessoal, estão vendo aqui, ó, aviso, né? Para que vocês não fiquem sobrecarregados, continuem se organizando na matéria. A gente está propondo para vocês que vocês terminem a unidade 2 do ABA até dia 10, esse final de semana. Que o desafio nota máxima vocês terminem até dia 17, para que vocês consigam atingir a pontuação mínima de 3.500. Estudo dirigido, vocês também finalizarem até dia 17, tá? É uma proposta que a gente está fazendo para vocês, porque a gente percebe que como a gente deixa tudo para o final, a gente fica sobrecarregado. Nesse semestre, o que tudo indica, a gente vai, no final do semestre, muitas dessas forças para fazer reposição de aulas práticas. Então, por favor, aproveitem que vocês estão tendo essas aulas um pouco mais curtas, às vezes, né? Que é o caso de hoje, o caso das aulas práticas no geral. Aproveitem esse tempo a mais para fazer essas disciplinas, tá bom? Professora, Oi. Tem muito aluno que não está conseguindo entrar nas suas aulas. Ah, na aula ao vivo, né? Isso. Me mandaram uma mensagem. Então, o que a gente está fazendo nesses casos? A gente percebeu que de noite o sistema fica muito sobrecarregado. Porque não é só a Anhanguera que está usando essa plataforma, é o mundo inteiro que está usando essa plataforma. Então, está acontecendo muito da gente ter esses problemas. A gente está sempre reportando, é sempre importante vocês falarem para a gente, ó, colegas não conseguiram entrar, etc., para que a gente reporte a Jaqueline e a Jaqueline reporte ao TI para ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado para que todos consigam participar, tá bom? Pessoal, vou agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Vou agradecer também a espera, né, que eu tive que adiar para um pouquinho mais tarde por conta de problemas que eu tive na minha rede de internet. E semana passada, vocês me desculpem, mas eu tava muito mal. Eu tava muito mal da sinusite, meu rosto tava todo inchado, não tava nem conseguindo pensar de tanta dor de cabeça. Então eu optei por cancelar, porque senão não ia dar conta, tá? E vamos continuar
vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo os nossos desafios, não vamos ficar parados. A gente viu que foi prorrogada a quarentena. Acho que amanhã ou depois semana que vem a gente já vai passar as orientações de como que vai ser a avaliação, porque a gente vai receber essa orientação amanhã. E eu quero sempre deixar claro para vocês que a gente está fazendo tudo o que pode para manter o nosso ritmo, para manter as nossas aulas, para manter o mínimo possível da nossa normalidade. Nós, professores, acho que nunca trabalhamos tanto na vida igual nós estamos trabalhando ultimamente. E tudo para preparar as aulas e as atividades para que vocês, ao invés de sair perdendo, saiam ganhando, tá? Porque nesse caso aqui, dessa aula em específico, nós vamos acabar tendo uma carga horária até maior por conta dessas aulas online que a gente está passando para vocês, e depois as aulas práticas serão repostas, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me passem através dos representantes de sala para que eu consiga centralizar, porque eu tenho um grupo com as 2 representantes de sala, tá? E aí vocês passem para ela e passem para mim, porque que nem hoje eu acordei 8 horas da manhã, tinha mensagem de um monte de aluno que eu não sei, eu trabalho em 2 unidades, eu não sabia nem de qual unidade era o quem. Então, só para eu ver, peraí, é o grupo que está ali, a Natália, então é Vila Mariana, noite, cozinha fria. E aí a gente vai se falando, se organizando, e eu consigo dar uma atenção especial para todas as problemáticas que vocês venham a trazer, tá bom? E aí, tudo que vocês precisarem, me passa e eu repasso para a Jaqueline. Lia, eu vou pedir para você, sobre esse problema de entrada das pessoas, você escrever um texto breve, assim, no grupo, para mim, que aí eu já encaminho o seu texto para a Jaqueline, tá bom? Tá bom, vou fazer isso agora. Tá ótimo. Gente, obrigada, boa noite, bom feriado. Celebrem a Páscoa em casa, mas celebrem. O Rodrigo já tá defumando já? O Rodrigo Boa noite. Boa noite. Rodrigo Professora, deixa eu fazer meu trabalho. a defumação, a carne tem que ser crua? Pode ser crua ou não? Não, ela pode estar até cozida. Se você quiser fazer com carne, só que aí você não grelha ela, você cozinha ela em água ou no vapor, alguma coisa assim, e aí você termina defumando, tá bom? Ok. Obrigada, professora. Gente, um beijo, até semana que vem, tá? Tá, até. Até, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. E aí, Rodrigão, mostra aí a defumação aí, mano. Estão defumando o quê? Com ervas? Oi? Você tá defumando o quê? Uma mortadela mesmo, só que eu tô fazendo com alecrim e tomilho e pimenta do reino. Aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês aí, que eu já tenho já um atalho pra vocês verem. Ó. Pra vocês verem. Ah, sim. Tem aqui, bastante coisa aqui, ó. Olha. Então eu já faço com bastante ervas, que aí eu já faço as noz moscadas. Eu faço aqui já tempero, cozinha aqui tem tempero. Beleza, galera? É bom vocês terem isso aí. Compra o alecrim seco, pô. Orégano, põe no bato ele, fica temperadinho já. Aí você coloca um pedaço e quando sai na carne, ele não fica excessivo, entendeu? Essa pandemia mostrou que o Brasil ainda tem uma dependência grande da tecnologia estrangeira e precisa trazer do exterior muito equipamento. Falou, Rodrigão. Boa noite aí. Tudo de bom.